Por milênios, a humanidade olhou para as estrelas e se perguntou: estamos sozinhos? Hoje, essa pergunta ganha novas e excitantes dimensões graças a descobertas feitas a centenas de anos-luz de distância. Nosso foco está em K2-18b, um exoplaneta fascinante localizado na constelação de Leão, a aproximadamente 120 anos-luz da Terra. É um planeta que orbita uma estrela anã vermelha, menor e mais fria que o nosso Sol, mas em uma órbita que o posiciona dentro da chamada zona habitável. Isso significa que, teoricamente, a temperatura em sua superfície poderia permitir a existência de água líquida, um ingrediente fundamental para a vida como a conhecemos. K2-18b é classificado como um mundo Haissean, uma categoria relativamente nova que descreve planetas com atmosferas ricas em hidrogênio e que possuem vastos oceanos de água líquida sob essa atmosfera. Sua massa é cerca de 8,6 vezes a da Terra, colocando-o entre um super-terra e um mini-Netuno. Mas o que realmente o torna um alvo de interesse sem precedentes não é apenas a sua localização ou composição hipotética, mas sim as moléculas detectadas em sua atmosfera, que nos fazem sonhar com a possibilidade de vida. Para desvendar os segredos de um planeta tão distante, precisamos de ferramentas extraordinárias. É aqui que entra o telescópio espacial James Webb, o JWST, um prodígio da engenharia humana, projetado para observar o universo em comprimentos de onda infravermelhos. Ao analisar a luz de K2-18b que passa através de sua atmosfera enquanto o planeta transita em frente à sua estrela, o JWST atua como um espectrômetro cósmico, decompondo a luz em suas cores constituintes. Cada molécula na atmosfera de K2-18b absorve luz em comprimentos de onda específicos, deixando uma impressão digital única no espectro. Foi através dessa técnica de espectroscopia de transmissão que os cientistas fizeram as primeiras e empolgantes detecções. Em 2023, dados do JWST confirmaram a presença de moléculas como metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18b. Essas são moléculas relativamente comuns e não indicam vida por si só, mas sua proporção e a ausência de amônia sugerem um ambiente aquático, talvez com um oceano global. Mas a verdadeira surpresa, a detecção que fez o mundo científico prender a respiração, veio com a identificação de uma molécula muito mais intrigante, uma que ecoa a própria essência da vida na Terra. A molécula em questão é o dimetilsulfeto, ou DMS. E por que o DMS é tão especial? Na Terra, praticamente todo o DMS atmosférico é produzido pela vida, principalmente pelo fitoplâncton nos oceanos. É o que dá à praia aquele cheiro característico de mar. Encontrar DMS em K2-18b é, no mínimo, uma provocação cósmica. Embora a detecção ainda necessite de mais confirmação, os dados são promissores, mas não 100% conclusivos. A mera possibilidade de sua existência em outro planeta é monumental. O DMS é considerado uma bioassinatura potencial porque, embora possa haver caminhos abióticos para sua formação em condições extremas, as concentrações detectadas em K2-18b, se confirmadas, seriam difíceis de explicar sem a presença de alguma forma de vida. Imagine um oceano alienígena, talvez habitado por micro-organismos desconhecidos, liberando essa mesma molécula que é o alento da vida em nossos próprios mares. É uma peça do quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente na imagem de um mundo Haissean potencialmente habitável. Mas, como em toda grande descoberta, a cautela é fundamental. A ciência exige replicação e mais dados, para que a esperança não se confunda com a realidade. A detecção de DMS nos força a revisitar a pergunta fundamental: o que exatamente torna um exoplaneta habitável? Tradicionalmente, focamos na zona habitável, a distância ideal de uma estrela onde a água líquida pode existir na superfície.
Mas a habitabilidade é muito mais complexa. Precisamos de uma atmosfera estável, que não seja nem muito densa nem muito tênue, capaz de proteger a superfície da radiação e manter a temperatura. Precisamos de uma fonte de energia, seja a luz da estrela ou energia geotérmica. E, crucialmente, precisamos dos blocos de construção químicos certos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os elementos que formam a vida como a conhecemos. K2-18b se encaixa em muitos desses critérios. Sua classificação como um mundo Haissean sugere oceanos profundos, sob uma atmosfera rica em hidrogênio. Essa combinação é intrigante porque a vida nesses ambientes poderia ser muito diferente da vida terrestre. A alta pressão e a química atmosférica única poderiam favorecer organismos adaptados a condições que para nós seriam hostis. A habitabilidade, portanto, não é um conceito binário, mas um espectro de possibilidades. E K2-18b está expandindo os limites do que consideramos potencialmente habitável, nos mostrando que a vida pode florescer em mundos que nem sequer imaginávamos há algumas décadas. Mesmo com a emoção das descobertas, a ciência nos lembra da necessidade de cautela. Confirmar a presença de vida a 120 anos-luz de distância é um desafio monumental. A detecção de bioassinaturas como o DMS é um passo crucial, mas não é a prova definitiva. Existem sempre caminhos abióticos, ou seja, processos não biológicos que poderiam produzir essas moléculas, embora sejam menos prováveis para o DMS em K2-18b nas concentrações observadas. Por exemplo, vulcões ativos ou interações complexas entre a atmosfera e a superfície do planeta poderiam, em teoria, gerar tais compostos. O próximo passo é acumular mais dados. Observações adicionais com o JWST e talvez com futuras gerações de telescópios espaciais e terrestres serão essenciais para verificar e refinar essas detecções. Os cientistas buscarão por outras bioassinaturas complementares, padrões químicos que juntos formariam um cartão de visitas inequívoco da vida. A astrobiologia é uma área de pesquisa que exige paciência, rigor e uma mente aberta. Cada nova observação de exoplanetas nos ensina mais sobre a diversidade de mundos no universo e os limites da habitabilidade, pavimentando o caminho para a eventual e talvez inevitável descoberta de vida além da Terra. A história de K2-18b é mais do que a busca por uma única molécula em um planeta distante. É um capítulo em uma jornada muito maior da humanidade para entender seu lugar no cosmos. Se a vida microbiana for de fato confirmada em K2-18b, as implicações seriam profundas. Isso transformaria nossa compreensão da biologia, da química e da própria existência. Significaria que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra, mas talvez uma ocorrência comum, adaptável a uma miríade de condições em todo o universo. Redefiniria a astrobiologia, movendo-a de um campo de hipóteses para um de descobertas concretas. A busca por vida extraterrestre, que antes parecia um sonho distante, agora se aproxima da realidade com cada nova detecção do JWST e de outros instrumentos. K2-18b é um lembrete vívido de que o universo é vasto e cheio de surpresas e que as respostas para algumas das nossas perguntas mais antigas podem estar flutuando nas atmosferas de mundos que mal começamos a explorar. A questão não é mais se existe vida lá fora, mas onde e quando faremos a confirmação definitiva. K2-18b nos dá uma esperança palpável de que esse momento pode estar mais próximo do que imaginamos.